A paz do Senhor Jesus, vasos. Nós estamos chegando aqui na igreja. 1h e pouquinho mais ou menos para chegar até aqui. Só que a van, ó, que trouxe os pessoal da cidade de Mariana. E nós vamos chegar aqui agora. Deixar pelo menos um pouquinho aí das bênçãos para vocês participar conosco. As minhas galera aqui, ó. Tá frio, tá, vasos? Tá frio. Tá vendo, cantinho. Encontra, meu Deus, aqui nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, meu Deus, aleluia. Ah, papai amado, papai querido, santo, santo, meu Deus, aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória, oh Deus de maravilha, nesta noite, ó Deus, aleluia. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, ah, Deus de glória, eu quero te agradecer, meu Deus, aleluia. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, oh glória, por cada um, meu Deus, aleluia. Coração que adentrou por esta porta aqui hoje, em nome do Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, vai tocando de uma forma especial, vai tocando de uma forma sobrenatural em cada vida, em cada coração aqui hoje. Ó Pai amado, Pai querido, Deus santo, Deus de poder e glória, toma o teu povo, a tua igreja, toma esta vigília aqui hoje nas tuas mãos, ó Pai, vai tomando cada vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, abraça cada vida, abraça cada coração aqui hoje, abraça com o poder do Espírito Santo, ó Pai, e vai tocando, vai renovando vidas aqui hoje, vai... É nesta noite, meu Deus, abençoe essa roupa, oh meu Deus, oh glória, Jeová, ai, 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 meu Deus, ei, Jeová Santo, oh, ai, quando derramarás, ele anda com, tanto e decai, ai, quando andarás, tanto e decai, decamanastai, dequimicanastai, ai, quando derramarás, ele anda com, demanacai, tanto e derras, tanto com, demanacai, meu Deus, opera, Jeová, usa o teu vaso, Deus, usa o teu vaso, Deus, usa o teu vaso, Deus, usa, meu Deus, usa o teu vaso, Deus, esta noite, aleluia, usa, meu Deus, ei, Jeová, ei, meu Deus, Jeová, oh glória, ei, papai, ai, 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 meu Deus, oh, nai, conta, ramana, emiandeco, comanassa, emiandeco, demanacai, canto de conta, ramanas, canto de ras, emiandeco, demanacai, oh Deus, tá, meu Deus, oh Deus, abençoando, guardando, protegendo, meu Deus, aquece. Você, Jeremias, é para descer na casa do oleiro. Quem vai descer na casa do oleiro? É madrugada de intimidade. Se tem glória, vem do glória. Se tem aleluia, vem do aleluia. Até na fraqueza Deus vai te usar. Até na fraqueza. É para pisar na cabeça da serpente. Pisa na cabeça da serpente. Vai pisar, vai pisar. Essa madrugada Deus vai te usar diferente. Vem na retaguarda, vem na retaguarda, vem na retaguarda, vem. Vem profeta, vem. Tem mulher de Deus aí, entra na peleja. Entra na peleja. E quando você daqui, o varão vai descendo lá. Tem varão descendo na tua casa lá, ó. Há varão descendo lá, ó. Há o homem de branco descendo lá. Eu tô sentindo a presença, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. O Nazareno vai descer. O cavaleiro do Apocalipse vai descer. O rei dos reis, Senhor dos senhores. Coloca a lenha que o fogo pega. Coloca a lenha que o fogo pega. A promessa está escrita. A chama verá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas o fogo pegado e de lenha. Coloca a lenha. Coloca a lenha. Jesus quer batizar alguém aqui. Jesus quer batizar alguém aqui. Se dá no reino, ele batiza. E quando você olha aqui, o varão desce. Cala a boca, mulher. Cala a boca, mulher. Tem mulher de Deus aqui. Tem mulher de Deus aqui. Olha lá. Olha o varão no movimento ali. Olha o varão descendo.
Quem tem azeite passa. Quem tem azeite passa. Passa. Se vem receber, recebe. Se tá aqui para receber, recebe. Recebe de Deus aí, ó. Vamos varão aí. Tá descendo o varão na terra. Tá descendo o varão na terra. Tá descendo o varão na terra. Já tem anjo passeando ali fora ali, ó. Olha o anjo descendo ali, ó. Aí orando que Deus vai te usar. Cada agora que você cai é o demônio que cai. O diabo tem medo de oração. O diabo tem medo de oração. Você quer ver o diabo correr? É quando você ora. É quando você ora. Coloca fogo no lombo do cão aí, vai. Coloca fogo no lombo do cão. Essa pombagira vai cair. Esse capapeta vai cair. O Zé Penica vai cair. Pode orar que o anjo desce. Pode orar que o anjo desce. Olha só, é chave. Olha só, é chave. Você quer chamar a atenção de Deus? Então começa a orar. Então começa a orar. Cadê você que é batizado? Cadê você que é batizado? Te glorificando e Deus vai entregar a ferramenta. Quer ver? Vai entregar, ó. Prepara aí, quem não é batizado pode ser batizado agora, hein? Quem nunca foi arrebatado vai arrebatar, vai cair no chão. E pra cá, vai recuar, meu Deus do céu. O varão me chacoalha pra lá e pra cá. E pra cá, vai descer uma unção diferente ali, ó. Quem saiu de casa vai receber, prepara. A terra vai tremer, quer ver? A terra vai tremer, vai tremer. Se tiver capeta escondido aí, vai cair. Se tiver capeta escondido, vai cair. Em nome do Senhor Jesus, quer ver? Vai cair na tua casa, vai cair no teu casamento. As correntes vai arrebentar, quer ver? Do momento que a igreja estiver adorando, Deus vai quebrar tudo. Vai quebrar. O povo de Deus, onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude dessa igreja? E as irmãs do ciclo de oração, que a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam, elas também foram morar em Sião. Cristo. E se alguém sob esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Diga-se comigo, Deus, fala comigo nessa madrugada. Eu preciso, eu necessito, eu sou carente de ouvir a tua palavra. Pode assentar e aplaudir com as suas melhores palmas que lhe merecem. Aplauda ele aí. Irmãos, só um vaso, um copinho de água, por gentileza. Nós lemos e saciamos um fato real que aconteceu. Quem escreveu essa carta foi Paulo. E quem é Paulo? O missionário que Deus levantou para fazer a diferença. Quando você começa a alimentar e saciar a Bíblia, você vai ver que Paulo é separado completamente para levar o Evangelho. No livro de Atos, capítulo 8, se você ler na tua casa, Paulo agora entra na cidade de Coríntios. A cidade de Coríntios vai receber agora o Evangelho. A palavra de Deus vai ser pregada em Coríntios. O que é Coríntios?
Quando você alimenta a história de Coríntios, você vai ver que a cidade de Coríntios é um local completamente rico, uma população estudiosa, um povo sábio, um povo orgulhoso. A história fala que a cidade de Coríntios tinha 2 portos especiais. O que é porto, irmão Gilson? Vou te explicar. Nessa época não tinha ônibus, não tinha avião, nessa época não tinha caminhão. Os transportes eram pelos navios. Isso quer dizer alimentação, roupa, tudo ia através dos navios. E Coríntios tinha 2 portos que cabiam os maiores navios naquela época. Os navios estacionavam em Coríntios. Isso quer dizer, eles tiravam as mercadorias e a cidade circunvizinha ia em Coríntios comprar, descarregar. Coríntios ficava no meio como se fosse uma encruzilhada. De um lado vinha a cidade, na esquerda tinha a cidade, na frente e atrás tinha a cidade. Coríntios era uma capital completamente respeitada. Quando você alimenta sobre a cidade de Coríntios, você vai ver Roma com carinho sobre Coríntios. Os imperadores de Roma iam passear em Coríntios. A história nos relata completamente que a cidade de Coríntios é uma cidade financeiramente boa, ótima. Outro detalhe que Coríntios tinha completamente idolatria. O povo de Coríntios adorava vários tipos de deuses. O povo de Coríntios inclinava perante outros deuses, tinha vários tipos de santuário, e especialmente existia 2 deuses que adoravam em Coríntios. Uma chamava Afrodite. Quem é essa deusa? A deusa que tinha um santuário lá em cima do monte da cidade. Essa deusa Afrodite era conhecida a Deus no amor. A história e a Bíblia fala completamente que o povo de Coríntios era meio completamente idolatrado pela prostituição. Se você alimentar no livro de Coríntios, você vê Paulo dizendo para os irmãos de Coríntios: não sabei que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Porque a cidade de Coríntios é uma cidade conhecida como prostituição. Quando o povo ia adorar essa deusa, a história nos relata 1000 prostitutas descia lá para baixo da cidade, profetizava e fazia programas com os turistas, com os moradores daquela cidade. Para vocês terem uma ideia, o povo viajava para Coríntios em função disso. A prostituição, a imoralidade nessa cidade era grande, o pecado nessa cidade era grande. Mas Paulo foi levar a palavra, porque quando a palavra chega não tem barreira, não tem impedimento que pode parar o poder da palavra. A palavra é maior. Se você quer bate pode agora. A cidade de Coríntios era conhecida a cidade da prostituição. É como se fosse o Brasil quando tem carnaval. Já ouviu falar? Todo mundo vem para o Brasil. Os turistas vêm para o Brasil porque sabe que a prostituição aqui é porta aberta. Assim era a cidade de Coríntios. Essa deusa que tinha o nome de Afrodite, ela era considerada a Deus do amor. Isso quer dizer que o povo ia lá prostituir. Se você alimentar a carta de Coríntios, você vai ver que Paulo fala sobre o amor. Já viu que é passagem? O amor tudo supera, o amor tudo suporta. Porque Paulo pegou a situação que estava acontecendo naquela cidade e trouxe para dentro da igreja. Se você alimentar a carta de Coríntios, você vai falar, Paulo falar sobre as carnes sacrificadas. Já viu isso sobre Coríntios? Por que Paulo falou isso? Porque quando o povo de Coríntios ia adorar as deusas, sabe o que eles faziam? Sacrifícios aos deuses. E a história fala, as carnes completamente eram vendidas nos açougues. E alguns crentes de Coríntios compravam essa carne, alimentavam essa carne. É por isso que a carta de Coríntios é a carta mais complicada para a igreja que existe. A carta de Coríntios é a igreja mais complicada que existe, que Paulo passou luta. Ele ficou 1 ano e 6 meses pregando nesse ambiente, 1 ano e 6 meses falando do Senhor. Mas a Bíblia fala que não foi em vão a pregação de Paulo. Quando ele pregava, pessoas reinavam o nome do Senhor, pessoas humilhavam perante o Senhor. A igreja cresceu na cidade de Coríntios. Aí eu perguntei, Senhor, a cidade era idólatra, a cidade tinha prostituição, como é que a igreja cresce? Como é que isso acontece? Aí Cristo falou comigo simples, porque as portas do inferno não prevalecerão contra, meu Deus do céu, ela não vai para a minha igreja. Quando
Quando você pega em Atos capítulo 18, você vê Paulo entrando na cidade, ficando 1 ano e 6 meses na cidade, e você vai ver Cristo dizendo algo para Paulo. Sabe o que Cristo falou para Paulo? Paulo, não temas, não se cales, prega a minha palavra. Eu tenho muita gente aqui nessa cidade. Você vai ver uma coisa que ele briga, que Paulo nunca baixou cabeça para nada. O cara encarava tudo, mas dentro da cidade de Coríntio, ele viu a idolatria, ele viu a situação daquele povo, ele ficou pasmado, e Jesus falou com ele: Paulo, não tema, não se cales, prega. Eu tenho muita gente nessa cidade. E Paulo agora ficou ânimo. A Bíblia vai dizer que Paulo começou a pregar mais ainda quando Timóteo e Silas chegou na cidade. Ele se sentiu mais fortalecido e saiu mais para pregar. Paulo encarava homens completamente estudiosos que tinham uma sabedoria tremenda, mas Paulo tinha virtude e o poder do Espírito. É por isso que ele falou para os irmãos de Coríntios: quando eu fui a vós, eu não fui com palavras de homem, mas eu fui com virtude e com poder do Espírito Santo. Se meu Deus do céu, se você quer bate bola agora, O povo de Coríntio recebeu a Bíblia, o povo de Coríntio recebeu a Cristo. Paulo agora vê o povo ali completamente recebendo a palavra. 1 ano e 6 meses lá, Paulo tem de sair da cidade, ele tem de continuar essa missão de missionário. Paulo agora vai seguir sua caminhada para Éfeso, e a história nos relata agora que ele deixa a igreja plantada, os seus filhos na fé lá, ele deixa a congregação, obreiros, anciões, adolescentes, crianças. Paulo deixa a igreja plantada em Coríntios e vai para Éfeso. O tempo está passando, os momentos estão passando, algo acontece em Coríntios agora. O Paulo está quebrando na igreja. Quando você pega em Coríntios capítulo 1, você vai ver que Paulo agora, ele chega elogiando a igreja. Olha o que ele diz: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, o irmão, a igreja de Deus que está em Coríntios, ao santificado em Cristo Jesus, chamados santos. Paulo começa a levantar a moral na igreja. Ele começa a escrever essa carta dizendo a qualidade da igreja. E lemos aí no livro de 1 Coríntios capítulo 7 que Paulo falou: eu fico feliz porque nenhum dom nos falta. Sabe o que quer dizer? Dentro da igreja de Coríntios tinha dom de palavra, dentro da igreja de Coríntios tinha dom de revelação. A igreja de Coríntios recebeu todos os dons espirituais. Está aí, nós vemos, nenhum dom vos falta. Quer dizer, tinha gente que profetizava, tinha gente que curava, tinha gente que expulsava demônio. Se você ler isso, você vai entender que Paulo está aplaudindo a igreja de Coríntios sobre os dons. Mas um detalhe também que estava dentro da igreja de Coríntios, a Bíblia fala aí mesmo que Paulo falou: eu estou sabendo que no vosso meio tem contenda, no vosso meio tem divisão. Paulo está dizendo que está acontecendo no vosso meio. A igreja de Coríntios pulava, rodava, pregava a santidade, mas estava tendo divisão. E Deus não habita onde há divisão. Deus não opera onde tem divisão. Ele não está no negócio. A coisa estava tão feia em Coríntios que avisou Clói, sim, a família de Clói falou: Paulo, você precisa ir lá, Paulo, porque eu sou filho da fé, a igreja está assim, assim, assim. E lemos aí no livro de Coríntios capítulo 1 versículo 12, dentro da tua casa, Coríntios 1:12. Paulo agora faz uma pergunta: o que está acontecendo com vocês aí? Eu estou sabendo que vocês estão dizendo aí, uma turma está dizendo que é de Paulo, uma turma está dizendo que é de Apolo, uma turma está dizendo que é de Pedro, porque Pedro é servos aí. Isso quer dizer que quando Paulo saiu, chegou um homem que chamava Apolo. Quem é Apolo? Atos 18 relata sobre ele. O cara era eloquente de palavra, o cara pregava e a igreja ficava de boca aberta. O cara pregava, colocava todo mundo no bolso. Aí a Bíblia fala que quando Apolo sai, quem aparece lá?
Pedro. Quem é Pedro? Lembra do Pedro? Pedro que ressuscitou morto. A soma de Pedro fazia milagre. Ei, 3 pregadores deixou os irmãos de Corinto de cabeça doida. Primeiro Paulo, depois Apolo, depois Pedro. E alguns diziam assim, ó: eu não sou de Apolo, eu não sou de Pedro, eu não sou de Paulo, não, eu sou de Cristo. Quer dizer, tinha 4 grupos de crente em Coríntios. Um amava Paulo, um amava Apolo, um amava Pedro e um amava Cristo. E Paulo está dizendo: pessoal, o que está acontecendo nos meus meios? Cristo está dividido? Foi eu que morri para vós ou foi Cristo? O que está acontecendo? Por que o povo gostava de Paulo? Uma turma lá gostava de Paulo, sabe por quê? Porque Paulo era pentecostal, Paulo era no manto com nós, Paulo rodava para lá e para cá. Isso quer dizer que os pentecostais gostavam de Paulo. Eu também sou no manto, eu também sou no BTT. Alguns gostavam de Apolo. Quem é Apolo? Apolo não pulava com a gente, Apolo não rodava com a gente, mas ele tinha a palavra. Sabe aquele pregador que não pula, não roda, mas prega na unção e na graça? É no caso de Apolo. Então tinha uma turma que gostava do pastor Apolo. Agora tinha uma turma que não gostava do repeté, não gostava de briga, mas gostava de sinais, porque Pedro é homem de sinais. Pedro era cara humilde, simples, não tinha leitura, mas ele soprava, paralítico levantava, se tocava na sombra dele, recebia milagre. Então tinha uma turma que gostava só de Pedro. Eu gosto de Pedro, eu creio em Pedro. Eu gosto de Paulo. Não, eu gosto de Apolo. Então a igreja dividiu. E tinha uma turma que dizia: meu negócio é com Jesus, eu não obedeço o pastor, eu não obedeço Paulo, eu não obedeço Apolo, eu não quero saber de nada. Isso quer dizer 4 grupos. Por isso que Paulo está dizendo: o Cristo está dividido. O que está acontecendo? Aí Paulo arrebenta com os irmãos de Coríntios. Aonde? Aonde que lemos em Coríntios capítulo 3, quando Paulo falou: ninguém pode pôr outro fundamento, aquele que já está posto. Oh, meu Deus do céu, que é Cristo Jesus. Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: a base na igreja não é Apolo, a base na igreja não é Paulo, a base na igreja não é Pedro. O sustento na igreja é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que faz, é Ele que opera. Meu Deus do céu! Não tem ninguém melhor que ninguém, ninguém pega mais que ninguém, ninguém pula mais que ninguém, ninguém ora mais que ninguém. Cada um tem o seu cargo, a sua missão. Quem é maior que é Ele, quem opera que é Ele. A glória é dele. Se você crê bonito, se não tiver a mão de Jesus o negócio. Paulo é no manto, Paulo já entrava amassando, cheio do Espírito Santo. Ele está dizendo: não adianta eu falar em língua, pular, sapatear, se Jesus não tiver no negócio. Pedro fazia sinais e milagres. Paulo está dizendo: sinais e milagres não quer dizer nada. O que faz a diferença é a presença daquele que morreu e ressuscitou no 3º dia. Se você crê, bate palma. Meu Deus do céu! Um dos maiores problemas na geração de crente nos dias de hoje, que está deixando subir para a cabeça a fama, o aplauso. Aí eu oro mais, eu jejuo mais, eu prego mais, eu subo um monte, eu desço um monte, eu me sacrifico, eu pago o preço. Para com isso. A nossa ordem é uma só: diminua para que ele cresça. A igreja de Corinto, ela estava meio confusa. Uma turma gostava do repeté, uma turma gostava de palavra, uma turma gostava de sinais. E nós foi chamado não para gostar de sinais, nem de repeté e nem do ar. Nós foi chamado para gostar daquele que morreu na cruz, ressuscitou. A honra é Deus, a glória é Deus, a majestade é Deus, tudo pertence a Ele. É por isso que Paulo está batendo na tecla. Uns estão dizendo que eu sou de Apolo, uns estão dizendo que eu sou de Pedro, uns estão dizendo que é meu. Não foi eu, nem Pedro, nem aí ninguém que morreu por vós. O fundamento é Cristo. Cristo que é o cabeça, que é a liderança. É Cristo que fez, se faz e que falar. Sabe o que Paulo falou para os irmãos de Corinto? Eu plantei, Apolo regou,
mas é Deus que dá o crescimento. É Deus que dá o crescimento. Você está entendendo o mistério? E no foco na igreja não existe foco a não ser Cristo. A visão de Deus é Cristo. Ninguém chega a Deus se não passar pelo Filho. Dói dizer isso, mas é real. Ninguém chega ao Pai se não passar pelo Filho. Eu vou provar na Bíblia, porque ele gritou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Passa pro Filho, vai chegar até o Pai. Se você crê, bate palma. Ah, meu Deus do céu! Quando você começa a alimentar essa carta de Coríntios, você começa a ficar assustado, porque os irmãos de Coríntios tinham dom, tinha profecia, tinha revelação. Os irmãos de Coríntios, eles subiam e desciam, os caras oravam, botavam para quebrar, e Paulo está pagando uma moral para aquela igreja. Conserta, você está todo errado. Aí você vai alimentando essa primeira carta de Coríntios, a coisa estava tão feia lá, que a Bíblia fala que tinha um pegando a madraça, fazendo amor com ela, e os irmãos de Coríntios deixavam o cara pregar e cantar na igreja ainda. Paulo falou: tira esse negócio daí. Não saber que é um pouquinho de fermento velho faz levada toda a massa. Ei, é real. As cozinheiras sabem. Se você for fazer um bolo e pegar uma colherzinha de fermento e jogar na massa, o bolo vai crescendo, vai ficar charmoso e gostoso. Assim também é o pecado. Um pouquinho de pecado vai multiplicar, vai crescer. E Paulo está tira o fermento, afasta o fermento velho. E quando você vai alimentando a carta de Coríntios, você vai chegar no ponto da prostituição. Como em Coríntios a deusa, a prostituição é real, tinha crente de Coríntios que pulava, sapateava, mas estava ficando com prostituta. É por isso que Paulo falou, está na Bíblia, não saber que quando o corpo se ajunta, se torna apenas um corpo. Aí Paulo falou: não faça isso, não se junta com as meretisas. Por quê? Porque o vosso corpo é templo do Espírito Santo, é a habitação do Espírito Santo. Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios: o que vocês praticavam antigamente, vocês não podem praticar. O que vocês faziam não faz mais. Nós somos uma nova criatura. Mas sabe o que me toca uma coisa? A igreja de Coríntios tinha profecia, a igreja de Coríntios tinha bom, a igreja de Coríntios tinha palavra. Tinha. O que faltava? Cristo. Cristo faltava no coração daquele povo. E Paulo está dizendo: volta, sai desse negócio. Vocês não podem mais misturar. Ninguém aí é de Apolo, ninguém aí é de Pedro, ninguém aí me pertence. Vocês tudo pertence àquele que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Se você quer, bate palma. Ah, meu Deus do céu! Quando você começa a ler Bíblia, você começa a entender uma coisa: por que a igreja no dia de hoje está fracassada e derrotada? Tem gente na igreja até tempo, mas não flui a vida com Deus, não flui a comunhão com Deus, porque às vezes está cá os irmãos de Coríntios, está envolvido onde não é para envolver, está praticando o que não é para praticar. Quando eu falo na igreja de Coríntios, o nosso mestre Espírito Santo nos manda falar na igreja de Sardes. Em Apocalipse está escrito que a igreja de Sardes, ela tinha pastor, ela tinha presbítero, ela tinha evangelista. A igreja de Sardes, ela tinha tudo. E se você lê em Apocalipse, está escrito: a igreja de Sardes era conhecida, igreja viva, está na Bíblia. Todo mundo passava e dizia: que igreja bonita, que pastor, que povo abençoado, que igreja maravilhosa. Isso quer dizer que a igreja de Sardes era uma igreja cheia, lotada. E Jesus mandou um recado para ela: é Sardes, você tem nome de viva, mas você está morta. Sabe por quê?
materialmente, humanamente, Sardes tinha aparência, mas não tinha essência, que era a presença do Espírito Santo. O que tem de cristão no nosso meio que está morto, está na igreja postada. Ai, na casa, sai, morto espiritualmente, perdeu a intimidade, perdeu a comunhão. O que tem de pessoas na calçada, carrega a Bíblia, canta na igreja, até no joelho, até na cajadada, mas está morto espiritualmente, já não tem mais intimidade, porque está com a vida toda porca, está com a vida toda nojenta. Na terra é conhecido de vivo, mas lá no céu está dizendo está morto. Sabe por quê? Essa praga de redes sociais está derrubando e matando muitos crentes. Pessoas que na igreja é uma coisa, mas dentro de casa é outra, no meio dos amigos é outra. Pessoas na igreja até parece uma santa, mas nas redes sociais parece uma garota de programa. Homens prostituindo e masturbando escondido no banheiro, dentro de casa. Casais dentro da igreja que parece completamente Romeu e Julieta, mas dentro de casa só Deus sabe como é que está, porque o cara é um pilantra, é um sem vergonha, não tem caráter de homem de Deus dentro de casa. A mulher vai no mesmo ritmo, porque pessoas mortas no nosso meio. Nós estamos vivendo uma geração que está vivendo de aparência. É por isso que nos dias de hoje, vigília cansa, palavra cansa, culto cansa, porque morto não consegue fazer a caminhada. Mas eis que nessa madrugada Deus está dizendo: ainda que esteja morto, se crês, viverás. Se for não seja um crente de aparência, não vive por viver, não se entrega completamente à situação. O que alega a nossa vida é a presença, o que nos faz de pé é a presença. Acredita se vocês quiserem, só fiquem de nós aqui. O que tem de suicídio de pastor não é brincadeira, o que tem de pregador suicidando não é brincadeira, mas eu não vejo, porque a mídia proíbe completamente jogar isso completamente para não incentivar. Mas é pessoas que estão se matando, porque vai morrendo espiritualmente, e o diabo, o espírito suicídio, o espírito assassino entra em ação. Irmãos e irmãs, eu te aconselho nessa madrugada: não perde a sua comunhão com Deus, não perde a sua intimidade com Deus. Sardes tem nome de viva, mas está morta. Sardes tinha nome de viva, mas está morta. Irmãos, o que tem de crentes infelizes no nosso meio é brincadeira. Já perdeu a alegria do Espírito Santo, já perdeu a paz e a comunhão do Espírito Santo. Guarda uma coisa convosco: a história fala que quando a igreja de Sardes está morta, é porque ela está faltando algo. O que ela está faltando está lá no livro de Ezequiel, quando Deus pega o profeta Ezequiel e leva ele no vale de osso seco. Ezequiel está no vale de osso seco. Deus pergunta ao profeta: poderás reviver esses ossos? Ezequiel fala: tu sabes, Senhor. Profetiza. Ezequiel profetizou, os ossos se juntaram, mas não teve movimento ainda. Poderás? Ele profetiza de novo, pai. Ele profetiza, e quando ele profetiza, ele grita: osso seco, ouve a palavra do Senhor. A palavra entra, algo acontece. Sardes tinha prata, tinha ouro, tinha pastor, tinha presbítero, tinha mocidade, tinha tudo, só não tinha palavra, porque é a palavra que aviva, é a palavra que levanta, é a palavra que edifica, a igreja não pode sair da palavra. Eu vou alimentar
comentar algo que me toca no livro do profeta Abacuque. Abacuque está vivendo uma época que a nação de Judá, o que é a nação de Judá? Aonde está o templo de sua mão? O que tem um templo de sua mão? A arca da aliança. O que é a arca da aliança? A presença na lavaçalha. A arca da aliança é a presença, é a casa de Deus, era onde que Deus habitava. Abacuque está vendo que a nação está corrupta, o povo está pecando com força. Abacuque tem um chamado diferente. Quando você lê Bíblia, você vai entender, né? Que profeta é boca do povo, é boca de Deus perante o povo. Abacuque é boca do povo perante a Deus. Deus sempre levantou profeta para levar a palavra dele, mas Abacuque é diferente. Ele pega a palavra do povo e leva para Deus. Ele pergunta: Senhor, até quando a justiça sairá ao contrário? Porque o povo de Deus estava pecando completamente e prosperando, e os fiéis estavam sofrendo. A justiça estava contrária. Sabe o que quer dizer isso? Quem prostituía estava comendo bom e no melhor. Quem tinha duas mulheres estava suave. Quem roubava a obra estava rindo à toa. E quem era fiel estava sofrendo, estava sendo humilhado. Levem Deus conversar com Abacuque, e Deus começa a falar com Abacuque que ia levantar a Babilônia para arrebentar o povo, para dizer que Deus era Deus. E papo vem, papo vai. Levem Abacuque orar de novo, e quando ele faz aquela última oração, ele faz uma oração agora, não querendo explicação, mas pedindo algo completamente especial. O que ele fala? Ó Senhor, ouvi a tua palavra entre mim, aviva, ó Senhor, a tua obra. Ai, meu Deus do céu! Ele está pedindo